Porque Deus permitiu a destruição de povos inteiros na Bíblia. O silêncio de Deus antes da tempestade. Capítulos inteiros da Bíblia foram escritos entre o silêncio de Deus e a iminência de um juízo. Silêncio que não é esquecimento, nem fraqueza, muito menos indiferença. É o tipo de silêncio que antecede o estrondo, que prepara o coração sensível e adormece o coração rebelde. É o intervalo entre o último aviso e a primeira trombeta. O que a maioria esquece é que na história sagrada Deus nunca destruiu sem antes calar. E esse silêncio, por mais assustador que pareça, é uma das formas mais profundas de comunicação divina. Quando Deus se cala, Ele está dizendo mais do que os ouvidos podem captar. Está falando com a consciência, está revelando o peso da eternidade com a leveza de uma ausência. Esse silêncio não é omissão, é misericórdia. É o tempo dado para que o coração endurecido se quebre por dentro, sem precisar ser quebrado por fora. É um intervalo oferecido ao arrependimento antes que a justiça entre em cena. Mas ao longo da história, o homem confundiu esse silêncio com permissão. Interpretou a demora divina como fraqueza e usou o intervalo da graça como palco para a rebelião. Ao não ouvir trovões, dançou ao redor de ídolos. Ao não ver fogo, acendeu seus próprios altares. Mas o silêncio de Deus nunca foi sinal de tolerância. Sempre foi um teste de discernimento. Quando Deus parou de falar com Sodoma, os anjos começaram a caminhar por suas ruas. E mesmo diante da presença angelical, os habitantes insistiram em seus desejos torpes. O céu estava calado, mas o juízo já caminhava. No Egito, o faraó ouviu a voz de Moisés tantas vezes que ela se tornou ruído. E quando os ouvidos se fecharam, as pragas falaram por Deus. Em Jericó, o silêncio era literal. 7 dias de marcha sem palavras. 7 voltas, onde a única comunicação era o som de passos em terra amaldiçoada. E quando o último toque da trombeta soou, o que caiu não foram apenas paredes, mas séculos de resistência espiritual. O que poucos percebem é que o silêncio de Deus é estratégico. Ele observa o coração, ele testa intenções, ele revela motivações. No tempo em que o céu se cala, a terra revela quem realmente teme o Senhor. O justo permanece firme, mesmo sem ouvir. O perverso se corrompe ainda mais. E então, quando tudo parece calmo, a espada desce. Não porque Deus é impiedoso, mas porque a paciência dele tem um limite que só o juízo pode tocar. Esse padrão se repete em toda a Escritura. Quando Deus falou com Noé, os homens zombaram da construção de um barco em plena seca. Mas houve um dia em que as palavras cessaram, a arca se fechou e a chuva começou. Quando Jesus chorou por Jerusalém, ele disse: "Vocês não reconheceram o tempo da visitação." Era o anúncio de que o tempo de fala havia terminado. O templo seria destruído, a cidade seria invadida, e o silêncio de Deus se tornaria um grito na alma daqueles que o rejeitaram. Hoje vivemos tempos parecidos. Há ruídos por toda parte, mas pouca voz profética. Há muita informação, mas pouca revelação. E muitos confundem essa ausência de julgamento imediato como sinal de que Deus mudou, que Ele já não se importa, que Ele não interfere mais. Mas o mesmo Deus que permitiu a queda de reinos inteiros ainda está entronizado. Ele não precisa de microfone para ser ouvido. Seu silêncio ainda pesa, ainda confronta, ainda sonda os corações. O silêncio de Deus é o prenúncio do seu agir. É o momento mais perigoso da história de uma nação, de uma família, de uma alma, porque é nesse vazio sonoro que decisões eternas são tomadas. O que você faz quando o céu não responde? Recorre a ídolos? Se entrega ao pecado? Ou se ajoelha em reverência, mesmo sem ouvir? Talvez a pergunta mais urgente da nossa geração não seja o que Deus está dizendo, mas o que o silêncio dele está revelando sobre nós?
Porque quando Deus se cala, Ele está esperando ver quem realmente o conhece, quem o ama pela presença e o teme pela ausência, quem se mantém fiel quando não há promessas frescas, nem profecias recentes. Quem anda pela fé e não por sensações. O mais intrigante é que o silêncio de Deus nunca é o fim. Ele é o último aviso antes de algo definitivo acontecer. Às vezes, esse silêncio prepara o caminho para uma nova aliança. Outras vezes, é o prelúdio do juízo. E nós, geração barulhenta, precisamos reaprender a ouvir o que só pode ser captado no silêncio. Porque a ausência de som não é a ausência de Deus. É um convite, uma prova, um sinal de que o tempo está acabando. E se esse silêncio de hoje for o mesmo que antecedeu a queda de Sodoma? E se for como os 7 dias de marcha ao redor de Jericó? E se estivermos vivendo a última volta antes da trombeta soar? Sangue e fronteiras, a batalha cósmica por uma promessa. Havia algo mais em jogo do que terras, muros ou exércitos. As guerras narradas no Antigo Testamento não foram apenas disputas territoriais, mas capítulos de uma guerra espiritual que atravessa gerações. Deus não estava simplesmente tirando um povo para colocar outro em seu lugar. Ele estava preservando uma promessa que havia feito antes mesmo de Abraão existir. Cada cidade conquistada, cada nação derrotada, cada povo removido do caminho, tinha relação direta com um fio invisível que conectava o Éden à cruz. Era uma batalha por uma linhagem, por um ventre, por um plano eterno de redenção. Quando Deus escolhe Abraão, Ele está traçando uma linha clara em meio ao caos das civilizações pagãs. Uma linha que, se corrompida, comprometeria todo o plano de salvação. Por isso, a proteção dessa linhagem tornou-se uma questão espiritual, não apenas étnica. A presença de povos que adoravam deuses estranhos, praticavam sacrifícios humanos e corrompiam moralmente toda a geração era uma ameaça real ao cumprimento da promessa. Não apenas pela violência que representavam, mas pelo tipo de contaminação espiritual que carregavam. A destruição dos cananeus, dos amalequitas e de outras nações não pode ser entendida com os olhos modernos. Se os profetas de hoje tentassem interpretar com categorias políticas ou humanistas, errariam o alvo. O que estava em jogo era a fidelidade de Deus àquilo que ele havia jurado com juramento eterno. O Messias viria da descendência de Israel, da raiz de Davi. O plano era claro, mas o caminho estava sob constante ameaça. A mistura com outros povos não era apenas uma questão cultural. Era o risco de desviar toda uma nação da adoração ao Deus único e verdadeiro. Por isso, os comandos divinos que hoje nos parecem severos, na verdade eram medidas radicais para manter a integridade de um plano que envolvia toda a humanidade. Não era sobre Israel ser melhor, mas sobre Israel ser o canal. Não era sobre privilégio, mas sobre responsabilidade. Um erro nesse trajeto não afetaria apenas uma geração, mas toda a história da redenção. Deus sabia que a idolatria era mais contagiosa do que a fé. Sabia que bastava uma aliança equivocada, um casamento fora da aliança, um altar estranho erguido no meio do arraial. E todo o povo se desviaria. E foi exatamente isso que aconteceu quando as ordens divinas não foram seguidas à risca. Saul poupou Agag, e séculos depois surgiu Ramã, o Agagita, tentando exterminar o povo judeu. Uma falha em obedecer no início gerou uma ameaça à sobrevivência do plano no futuro. As batalhas da Bíblia são capítulos de uma guerra cósmica, não contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas deste século. Cada povo destruído era, na verdade, uma estrutura espiritual sendo desfeita, um altar sendo derrubado, um caminho sendo aberto para que o Filho de Deus pudesse nascer, morrer e ressuscitar sem que as promessas tivessem sido violadas. A expulsão dos povos da Terra Prometida foi, na verdade, uma purificação do terreno sagrado.
Deus não queria apenas um povo com uma terra. Ele queria um altar com um fogo que não se apagasse. E para isso, não podia haver mistura, nem concessão, nem tolerância com aquilo que era abominação diante dos seus olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém cujo coração seja totalmente dele. Naquela época, havia muitos altares, muitas imagens, muitos deuses. Mas só um povo foi chamado para carregar a semente da promessa. E esse povo precisava ser separado, preservado, protegido de toda influência que pudesse destruir o propósito eterno. Hoje, olhando para trás, podemos entender que a destruição de nações inteiras não foi movida por ódio, mas por zelo. Não foi crueldade, mas fidelidade. Deus guardou o caminho para a vinda de Cristo, como quem protege um embrião, como quem cerca uma nascente para que a fonte não seja contaminada. A guerra, nesse contexto, não era pela terra, era pela linhagem, era pelo sangue, era por nós, a lei antes do Sinai, o que as nações já sabiam. Muito antes de Moisés subir ao Sinai, antes que as tábuas da lei fossem escritas pelo dedo de Deus, antes mesmo que o povo de Israel fosse libertado do Egito, a justiça divina já estava ativa no mundo. Havia um senso de certo e errado impresso na alma humana, um código invisível, mas inegável. As nações que foram destruídas não estavam diante de um juízo arbitrário. Elas sabiam o que faziam, conheciam os limites, tinham consciência, mas escolheram ultrapassá-los. Por isso, quando a mão de Deus pesou, não foi como um trovão repentino, foi como a colheita amarga de uma semente plantada há gerações. Caim matou Abel muito antes de existir um mandamento dizendo: não matarás. E mesmo assim, soube que havia cometido uma transgressão. Fugiu, escondeu-se, carregou sobre si o peso da culpa. Isso prova que a lei de Deus não começou no Sinai, começou no coração do homem. O apóstolo Paulo diria, séculos depois, que os gentios, mesmo sem a lei escrita, tinham a obra da lei gravada nos seus corações. E suas consciências, ora os acusavam, ora os defendiam. As nações que cercavam Israel sabiam que estavam mergulhadas em práticas abomináveis. Tinham plena consciência dos sacrifícios humanos, da perversão moral, da corrupção dos inocentes. Sabiam, mas continuavam. Escolhiam o silêncio da própria consciência em vez da voz da verdade. As cidades destruídas no Antigo Testamento não foram surpreendidas por Deus. Elas já estavam mergulhadas em trevas há tanto tempo que se tornaram incapazes de reconhecer a luz. Seus líderes, seus sacerdotes, seus reis, todos sabiam que seus atos afrontavam os céus. Mas a cultura do pecado se enraizou tanto que os gritos das vítimas se tornaram paisagens sonoras. A injustiça virou tradição. A idolatria virou identidade. A perversão virou costume. O povo de Sodoma, por exemplo, foi julgado não apenas por seus atos, mas por sua obstinação. Deus mesmo declarou: o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou sobremaneira. Ou seja, não era apenas pecado, era pecado insistente, repetido, agravado. Quando o Senhor decide enviar anjos para verificar, não é porque ele não sabia. É para mostrar que antes do juízo sempre há investigação. Antes da queda, sempre há uma chance de mudança. Mas a cidade não se arrepende. Pelo contrário, deseja violentar os próprios mensageiros de Deus. Aquilo foi o selo de uma sentença que já estava escrita no coração do povo. O mesmo se aplica aos cananeus. A Bíblia diz que suas práticas incluíam sacrifícios de crianças, rituais de sangue, prostituição cultual, feitiçarias e encantamentos. Tudo isso era feito abertamente, como parte da religião local. E ainda assim, Deus não os destruiu de imediato. Esperou, avisou, deu tempo.
Gerações inteiras se passaram até que a medida da iniquidade estivesse cheia. E quando esteve, a justiça agiu. Não como uma surpresa, mas como uma resposta atrasada pela paciência divina. É importante entender que o juízo de Deus nunca vem sem critério. Ele é justo demais para punir sem aviso, misericordioso demais para agir sem antes dar tempo de arrependimento. Mas também é santo demais para tolerar a iniquidade para sempre. As nações julgadas não eram inocentes ignorantes. Eram transgressores conscientes. Sabiam que a vida era sagrada, mas derramavam sangue. Sabiam que havia um Criador, mas adoravam criaturas. Sabiam que o pecado gera morte, mas escolhiam morrer abraçados às suas práticas. Esse padrão permanece até hoje. Há quem pense que, por não ter lido a Bíblia, está isento de responsabilidade. Mas a criação fala. A consciência grita. O certo e o errado continuam impressos dentro de nós. E o mesmo Deus que julgou nações por desrespeitarem uma lei interna, ainda observa como tratamos essa mesma voz interior. Cada vez que abafamos a consciência, empurramos a verdade para longe. E quanto mais distantes estamos da verdade, mais perto estamos do juízo. Portanto, ao olhar para as páginas da Bíblia onde cidades foram destruídas, nações foram derrotadas e povos foram apagados, entenda que aquilo não foi o começo de uma história. Foi o fim de um processo longo, doloroso e cheio de oportunidades ignoradas. A lei já existia, talvez não em pedra, mas pulsando no peito. E quem escolhe silenciá-la, mais cedo ou mais tarde, ouvirá o som do juízo, substituindo o som da graça. A arquitetura do mal, cidades construídas sobre sacrifícios humanos. Jericó não caiu apenas por causa de um exército. Ela desabou sob o peso da sua própria maldade. A cidade que muitos conhecem como símbolo de muralhas intransponíveis, na verdade, era um altar levantado à perversão. Erguida sobre pactos sangrentos, dedicada a deuses pagãos que exigiam sangue inocente, sustentada por uma cultura depravada que transformava a dor em culto e o pecado em celebração. Jericó era apenas uma entre muitas cidades da antiguidade cuja arquitetura não era apenas física, mas espiritual. Cidades que não foram destruídas por acaso, mas por necessidade. Lugares que, se continuassem a existir, contaminariam tudo ao redor com sua podridão disfarçada de religião. Essas cidades tinham templos altos, bonitos, sofisticados. Mas dentro deles, crianças gritavam enquanto eram sacrificadas no colo incandescente de Moloque. Pais e mães, cegos por tradição, ofereciam os próprios filhos em troca de colheitas ou bênçãos. Mulheres eram consagradas como prostitutas cultuais, entregues à promiscuidade desde a infância como forma de adoração. Bruxarias, necromancias, rituais com sangue e encantamentos para manipular os deuses faziam parte da rotina. A vida não tinha valor. O sagrado havia sido corrompido. E o nome de Deus era zombado por povos que diziam possuir poderes ocultos maiores que os do Criador. Cidades como essas não foram destruídas por serem concorrentes territoriais de Israel. Elas foram julgadas como altares malignos, erguidos diante do próprio céu. Sua destruição foi mais do que uma vitória militar, foi uma purificação espiritual. O solo contaminado com sangue inocente não podia receber o povo que carregava a presença de Deus. Cada cidade dessas representava não apenas uma cultura, mas uma afronta. Não apenas uma civilização, mas uma sede de trevas. E o que mais impressiona é que elas estavam conscientes disso. Os povos que habitavam Canaã sabiam quem era o Deus de Israel, sabiam do que ele havia feito no Egito. Tremeram ao ouvir sobre o Mar Vermelho se abrindo. Sussurraram nos becos escuros sobre os milagres no deserto. Rahab, uma mulher que vivia em Jericó, declarou: "Todos os habitantes da terra desmaiam de medo por causa de vocês."
Mas ainda assim, nenhum rei se ajoelhou. Nenhum sacerdote destruiu seus altares. Nenhuma cidade se arrependeu. Pelo contrário, armaram-se para a guerra. Preferiram morrer na espada do juízo do que viver sob a graça do arrependimento. Quando Deus ordena a destruição dessas cidades, não o faz com prazer. Ele mesmo diz em sua palavra que não tem prazer na morte do ímpio. Mas havia chegado o ponto onde o mal já não podia mais ser contido, onde a contaminação espiritual estava prestes a se espalhar como uma praga entre o povo escolhido. Se Israel convivesse com aquelas práticas, seria corrompido. Se permitisse que seus filhos casassem com os filhos daqueles povos, a aliança seria esquecida. E foi exatamente o que aconteceu quando as ordens divinas foram ignoradas. Altares estranhos foram erguidos dentro de Israel. Profetas foram perseguidos. O templo foi profanado. Tudo porque o mal que deveria ser arrancado foi apenas tolerado. Essas cidades foram como cânceres espirituais. E Deus, como um cirurgião, agiu com precisão. Não por crueldade, mas por preservação. Não por ódio, mas por justiça. O mundo moderno tenta suavizar o mal. Tenta reescrever a história dizendo que essas culturas tinham sua beleza, sua riqueza, seus saberes, e de fato tinham, mas também tinham trevas profundas, e nenhuma beleza cultural pode justificar o assassinato ritual de crianças ou a prostituição de meninas em nome da fé. Deus não destruiu o que era bonito, ele desfez o que era mau, não com indiferença, mas com lágrimas. Porque cada vez que ele julga, o céu se entristece, mas o juízo ainda assim vem. Hoje muitos se perguntam por que Deus agiu com tanta severidade naquela época, mas a pergunta correta é: como ele suportou por tanto tempo? Como suportou ver sua criação ser oferecida aos demônios? Como aguentou o som das orações corrompidas, dos pactos feitos em sangue, dos cultos cheios de imoralidade e vaidade? Ele esperou. Ele observou. Ele deu tempo. Mas chegou o momento em que as muralhas não podiam mais se sustentar. E então ruíram. Não por causa do som das trombetas, mas porque já estavam condenadas, desde o dia em que preferiram a morte à luz. A paciência divina que suportou gerações. Deus nunca age com pressa. Sua justiça não se apressa como a dos homens, tampouco sua ira explode de forma impulsiva. Quando ele decide agir, é porque todos os recursos de misericórdia já foram oferecidos. Toda chance de arrependimento já foi ignorada. Todo sussurro da consciência foi silenciado. A destruição das nações ao redor de Israel não foi fruto de uma decisão repentina, mas o desfecho de um longo processo de advertências rejeitadas. Gerações inteiras foram visitadas por sinais, circunstâncias, palavras e até mesmo por testemunhos vivos que apontavam para o arrependimento, e mesmo assim seguiram firmes em direção ao abismo. Ao prometer a terra a Abraão, Deus faz uma observação estranha. Ele diz que sua descendência ainda esperaria 400 anos, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. 4 séculos, 400 anos de oportunidades. Um intervalo que mostra que Deus não apenas vê o pecado, mas também mede o tempo da graça. Ele não é um juiz apressado, é um pai longânimo. Enquanto nós queremos justiça imediata, Deus oferece misericórdia prolongada. E ainda assim, chega o dia em que até a paciência divina encontra um limite. Durante esse intervalo, os povos que habitavam Canaã não viveram em ignorância. Viram o crescimento de Israel, souberam dos feitos do Deus de Abraão. Foram impactados por eventos que mostravam o poder do céu. A libertação do Egito, a travessia do mar, o sustento no deserto, a vitória contra exércitos poderosos, tudo isso ecoou por regiões inteiras, mas mesmo com o temor estampado nos olhos, o orgulho permanecia no coração.
Era como se soubessem que estavam prestes a ser julgados, mas se recusassem a mudar. Continuavam com seus sacrifícios humanos, com seus cultos imorais, com seus pactos pagãos. Preferiam desafiar o Criador a dobrar os joelhos diante dele. Essa paciência divina é uma das provas mais fortes de seu amor. Porque Deus poderia ter eliminado esses povos de forma instantânea. Poderia ter apagado suas histórias com um sopro. Mas ele espera, ele observa, ele procura um coração quebrantado. Espera um gesto de humildade, um sinal de arrependimento. Rahabe foi poupada por causa disso. Os ninivitas, séculos depois, também foram poupados. Mas quando a arrogância se torna crônica, quando o pecado vira cultura, quando a perversão é celebrada em altares, danças e canções, o tempo da graça se esgota, e o que vem a seguir não é surpresa, é consequência. A paciência de Deus nunca é inércia, ela é estratégica, ela pesa os atos, observa os ciclos, analisa os frutos e dá espaço para que a verdade seja reconhecida. Mas quando esse espaço é ignorado, a própria paciência se torna um testemunho contra o réu. Porque ninguém poderá dizer que não teve tempo. Ninguém poderá afirmar que não foi alertado. A história prova que Deus sempre avisou antes de agir, sempre anunciou antes de julgar. Sempre ofereceu misericórdia antes da espada. E o que mais assusta é que, mesmo sabendo disso, muitos ainda zombam dessa paciência. Acham que ela é sinal de fraqueza. Que Deus, por não agir imediatamente, talvez tenha desistido de interferir. Mas a Bíblia é clara. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E o fato de tardar não significa que desistiu. Apenas que está esperando o momento exato em que cada argumento da misericórdia terá sido apresentado. E quando isso acontece, o que vem não é mais apelo, é sentença. Hoje, olhamos para o mundo e vemos comportamentos semelhantes. Pecados antigos renascendo com novas roupagens. Culturas inteiras celebrando o que Deus condena. E muitos perguntam, por que Deus não faz nada? A resposta está na mesma linha que foi dita a Abraão. A medida ainda não se encheu. Mas quando se encher, a mesma paciência que hoje sustenta o mundo será retirada. E o que restará será a justiça de um Deus que esperou até onde ninguém mais esperaria. Se ele suportou Sodoma até o clamor se tornar insuportável. Se tolerou Canaã até o sangue inocente clamar desde o solo. Se assistiu aos altares pagãos sendo erguidos até não restar mais nenhuma chance de redenção. O que será de nós se fizermos o mesmo caminho e ignorarmos a mesma voz? Quando Deus avisava através da natureza. Nem sempre Deus falou com voz audível, nem sempre enviou profetas ou anjos para anunciar o que estava por vir. Às vezes, ele falou pelo vento que cessava, pela terra que não dava fruto, pelo céu que escurecia fora de hora. A natureza sempre foi uma extensão da linguagem divina, um livro visível escrito com o dedo do Criador. Quando os homens se recusavam a ouvir a palavra, Deus falava por meio do clima, dos céus, da terra e dos ciclos quebrados da criação. Porque até mesmo o solo geme quando o pecado o corrompe. E quando o céu para de chover, é porque algo mais sério está secando por dentro. Antes da destruição de Sodoma, a terra já estava marcada por clamor. Um clamor que não vinha dos templos, mas do sangue derramado. Dos oprimidos esquecidos, dos inocentes violentados. A atmosfera se tornou pesada, como se o próprio ar estivesse cansado de respirar pecado. Antes que o fogo descesse, o céu se calou. Antes que a chuva de enxofre tocasse o chão, os últimos lampejos de misericórdia brilharam sem que ninguém percebesse. E quando tudo pareceu normal demais, veio o anormal. Veio o irreversível. Veio o céu em chamas. Na história de Elias, Deus retira a chuva por 3 anos e meio. Não por acaso, mas como resposta à idolatria institucionalizada em Israel.
O povo havia se rendido a Baal, um falso deus da fertilidade e da colheita. E Deus responde exatamente no ponto onde a confiança estava errada. O que deveria florescer, murcha. O que deveria alimentar, seca. E mesmo assim, muitos não entenderam. Continuaram invocando o nome de Baal, enquanto suas plantações morriam diante dos olhos. Porque o coração endurecido é capaz de ver os sinais de Deus e ainda assim negá-los. As pragas do Egito são outro exemplo claro. Cada uma delas confrontava diretamente um deus egípcio. O Nilo se torna sangue, desmascarando a divindade das águas. Os animais morrem, mostrando a falência dos cultos zoomórficos. A escuridão cobre o sol, atacando o deus Ra, o mais venerado. Deus estava falando com a natureza, através dela, contra ela, para ensinar aos homens que não há outro nome acima do seu. Mas o faraó resistia. Resistia mesmo quando o dia virava noite, mesmo quando a natureza gritava juízo. Nos dias de Jonas, o mar se revolta quando o profeta foge. Uma tempestade se levanta não apenas como fenômeno, mas como voz. Os marinheiros discernem que aquilo não é natural. Alguém está em dívida com o céu. Alguém está correndo da missão. E quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade cessa. A criação responde ao arrependimento. Porque a natureza reconhece o seu Criador, mesmo quando os homens se esquecem dele. Jesus também falou com o mar. Acalmou ventos, andou sobre as águas, ordenou figueiras. Tudo isso para lembrar que, enquanto os religiosos discutiam doutrinas, a criação já sabia quem ele era. E quando ele morre na cruz, o sol se escurece, a terra treme, as pedras se fendem. A natureza reage à morte do Filho de Deus de maneira mais sensível do que os próprios sacerdotes que o crucificaram. Hoje continuamos cercados por sinais. Enchentes fora de hora, secas que desafiam a lógica, terremotos em lugares improváveis, céus que brilham onde deveriam estar escuros, fenômenos que, apesar de explicações científicas, carregam um eco espiritual que poucos querem ouvir. E o mais assustador é que o padrão permanece. Os homens ignoram, prosseguem, continuam erguendo seus altares modernos, cultuando deuses invisíveis feitos de prazer, fama e controle. E quando algo sai do controle, dizem que é apenas o acaso. Mas a Bíblia sempre nos ensinou que a criação geme. Geme quando está sob opressão. Geme quando é usada para fins perversos. Geme quando espera que os filhos de Deus se manifestem. Quando Deus usa a natureza para alertar, não é por falta de recursos, é por excesso de paciência. Ele já usou profetas, já usou reis, já escreveu em tábuas, já falou por anjos, já enviou seu próprio filho. Quando tudo isso é rejeitado, resta o céu e a terra falarem. E quando esses dois elementos gritam, é sinal de que a história está prestes a virar. Quantas vezes a sua vida secou de forma inesperada? Quantas portas fecharam sem explicação? Quantas vezes o tempo mudou, a paz cessou, o ciclo travou, e tudo o que restou foi um silêncio pesado. Talvez Deus estivesse falando, talvez a natureza estivesse tentando despertar o que a rotina espiritual adormeceu. Talvez o céu estivesse dizendo que o tempo está acabando e que o juízo já começou a se mover. Misericórdia escondida nas margens do juízo. Entre as pedras que caem e os muros que desabam, entre o fogo que consome e a espada que julga, há sempre uma fresta por onde a misericórdia escapa. Por menor que seja o espaço, Deus encontra uma forma de alcançar quem ainda guarda fé. Mesmo no dia do juízo, Ele não desliga sua compaixão. Ela permanece ativa, como uma mão estendida em meio à tempestade. É nesses detalhes escondidos nos cantos da história que encontramos a beleza de um Deus que julga com justiça, mas nunca se esquece da graça. Quando as muralhas de Jericó vieram abaixo, tudo caiu, menos a casa de uma mulher. Rahab, prostituta de profissão,
pagã por nascimento, sobreviveu porque escondeu espias, não porque era perfeita, mas porque creu. Ela ouviu falar de Deus e decidiu se aliar a ele, mesmo antes de vê-lo agir. Sua fé não a impediu de ver o juízo, mas a fez atravessá-lo viva. No meio da destruição, sua janela vermelha foi o sinal de que até nas margens da condenação, a salvação ainda era possível. Rahab, que deveria morrer, entrou para a linhagem do Messias. Esse padrão se repete. No meio de Moabe, uma viúva chamada Rute abandona seus deuses e escolhe seguir o Deus de Israel. Moabe era fruto de incesto, terra inimiga, amaldiçoada pelas leis antigas. Mas Deus encontra em Rute uma devoção rara, uma entrega que desafia as fronteiras culturais e espirituais. Ela, como Rahab, é enxertada na linhagem da promessa, não porque merecia, mas porque creu. Deus sempre responde à fé, mesmo que ela venha de onde menos se espera. Nínive, a cidade maldita, corrompida em todos os sentidos, capital de um império que esmagava nações, torturava prisioneiros e celebrava a crueldade como força. Quando Jonas foi enviado, não queria ir. Sabia que Deus perdoaria se o povo se arrependesse, e ele não queria ver graça onde esperava juízo. Mas Deus enviou, e o povo ouviu. Do rei até os animais, todos jejuaram e clamaram por misericórdia. Deus viu, Deus ouviu, Deus suspendeu a sentença. Porque a mão que fere só desce quando o coração que clama não sobe. Até mesmo no Egito, o juízo foi fatiado. Praga após praga, Deus oferecia ao faraó a chance de voltar atrás. Não porque precisava, mas porque é justo, porque não deseja a destruição do ímpio, mas que todos cheguem ao arrependimento. A cada praga, uma nova chance. A cada golpe, um novo apelo. E mesmo depois de tudo, quando o povo de Israel está sendo perseguido no deserto, Deus ainda abre o mar. E quando o Egito se afoga, não é vingança, é consequência. No Antigo Testamento, há juízo, mas também há livramento. Há fogo, mas também há sombra. Há espada, mas também há refúgio. E sempre, sempre há um convite à salvação escondido nos detalhes, como a serpente de bronze no deserto, levantada para que quem olhasse não morresse. Como a arca de Noé, construída em silêncio durante anos, com espaço para mais do que apenas 8 pessoas. Como as cidades de refúgio, erguidas como pontos de escape para quem buscasse justiça. Deus nunca fecha todas as portas. Ele as mantém abertas até o último segundo. E mesmo quando a porta se fecha, ainda deixa o exemplo para as próximas gerações. A mensagem é clara. Não importa quão perto você esteja da destruição, se o seu coração se volta para Deus, há escape. Não importa de onde você vem, o que você fez ou com quem você andou. Se você reconhece que o caminho precisa mudar, Deus está disposto a mudar a sentença. A misericórdia escondida nos detalhes nos mostra que o juízo de Deus não é cruel. Ele é exato. E sua precisão inclui variáveis que só o amor consegue calcular. Enquanto os olhos humanos veem multidões, Deus vê corações. Enquanto os soldados marcham, Ele ainda espera. Enquanto o fogo se acende, Ele procura por janelas vermelhas, por súplicas sinceras, por atos simples de fé em meio ao caos. Talvez hoje muitos sintam que estão cercados como Jericó, que o mundo está ruindo, que a cultura está corrompida, que a destruição é inevitável. Mas o exemplo de Rahab ainda fala, ainda há tempo. Ainda há uma aliança a ser feita, ainda há uma corda escarlate para ser pendurada, ainda há misericórdia nas margens do juízo. Basta que alguém creia, basta que alguém peça, basta que alguém diga, eu sei quem é o Senhor, e escolho me aliar a Ele. A guerra era espiritual, mas as armas eram físicas. A guerra que se desenrolava diante dos olhos dos homens era feita de espadas, lanças e muros que desmoronavam. Mas por trás do barulho das batalhas havia um confronto invisível entre reinos espirituais.
O que muitos chamam de conquista de terras era, na verdade, a materialização de uma guerra que já estava sendo travada nos céus. Deus usava armas humanas para executar decretos eternos. O campo de batalha era físico, mas os alvos eram espirituais. O inimigo, embora presente em nações idólatras, não era de carne e sangue. Era um sistema de trevas que precisava ser desfeito, arrancado com raiz e tudo, antes que contaminasse o solo onde a promessa de Deus seria plantada. Desde o início, essa tensão é perceptível. Quando Israel marcha pelo deserto, não está apenas mudando de geografia. Está avançando sobre territórios que haviam sido dominados por entidades espirituais, por cultos demoníacos que se enraizaram em culturas inteiras. Os povos da Terra Prometida não apenas rejeitavam a Deus, eles o desafiavam abertamente com rituais que evocavam espíritos, com pactos de sangue, com práticas tão profanas que o solo clamava por justiça. E Deus, em sua soberania, decide que essa justiça seria aplicada por meio do seu povo. Não com rituais mágicos, mas com obediência. Não com manipulações espirituais, mas com ações concretas. É aqui que muitos se escandalizam. Como um Deus amoroso pode mandar matar? Como pode ordenar o uso da força? A resposta é dura, mas necessária. Porque o mal se estabeleceu com tanta força nesses lugares que só seria vencido com confronto. E esse confronto não era só teológico, era também físico. Havia muros a serem derrubados, reis a serem vencidos, altares a serem destruídos. E Deus, que poderia fazer tudo sozinho, escolhe usar o seu povo como instrumento, não porque precisava, mas porque queria formar neles a consciência de que a santidade exige ação, que a fé verdadeira não é passiva diante do mal. Mas mesmo nesse uso de força, havia limites. Deus proibia pilhagem em determinadas batalhas. Ordenava que se poupassem animais ou pessoas em outras. Ele não entregava uma liberdade irrestrita para matar ou destruir. Cada ordem era específica, cada instrução exata. Porque o objetivo não era o extermínio pelo extermínio, mas a quebra de estruturas espirituais que se sustentavam por gerações. Ao destruir uma cidade, Israel não apenas vencia uma batalha, destronava um sistema espiritual, derrubava uma fortaleza demoníaca. E isso exigia coragem, obediência e santidade. Essa realidade desconfortável revela um lado do Evangelho que muitos preferem ignorar. O lado que nos lembra que há guerras que só podem ser vencidas se estivermos dispostos a agir. Que há pecados que só serão vencidos quando formos firmes. Que há fortalezas na nossa vida que não cairão com discursos, mas com atitude. E que, por mais espirituais que sejam os nossos combates, eles exigem ações práticas, decisões, renúncias, enfrentamentos. Assim como Israel precisava destruir ídolos visíveis, nós precisamos destruir ídolos invisíveis que ainda habitam dentro de nós. No Novo Testamento, a linguagem da guerra continua. Paulo fala de armaduras, de escudos, de espadas. Mas agora, o foco muda. O inimigo continua o mesmo, as trevas, mas as armas são outras. O campo de batalha não é mais uma cidade fortificada, mas a mente, o coração, os pensamentos. Ainda assim, a lógica permanece. Deus usa o visível para lidar com o invisível. Usa nossas mãos para abençoar. Usa nossos pés para levar a paz. Usa nossas palavras para destruir argumentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo. A guerra espiritual continua sendo travada com armas humanas, porém consagradas. O Antigo Testamento nos mostra que não existe neutralidade em tempos de juízo. Ou você luta com Deus, ou acaba resistindo contra Ele. O uso da força, naquele contexto, era parte de um plano maior, onde cada cidade destruída era como uma ferida sendo cauterizada, uma raiz venenosa sendo arrancada.
Deus não estava apenas eliminando inimigos, mas limpando o caminho para que o seu reino fosse estabelecido. E ele fez isso com a participação direta do seu povo. Hoje, a pergunta que ecoa é: estamos prontos para guerrear no mundo invisível com a mesma disposição que Israel teve no mundo físico? Estamos dispostos a derrubar os muros da idolatria moderna, mesmo que custe conforto, reputação ou estabilidade? Estamos preparados para obedecer a ordens que nos tiram da zona de segurança, mas nos colocam dentro do propósito de Deus? Porque a guerra continua, as armas mudaram, o inimigo continua oculto. Mas o chamado é o mesmo: vencer não pela força dos braços, mas pela fidelidade ao Deus que continua escolhendo agir através dos seus. O que os anjos viram, testemunhos celestiais do juízo. Enquanto os homens viam muralhas caindo, cidades queimando e exércitos sendo vencidos, os céus viam algo ainda mais profundo. Julgamentos na terra são também testemunhos nos céus. Cada ato de justiça divina, cada manifestação de ira ou misericórdia, era acompanhado por olhares que os olhos humanos não podiam perceber. Anjos estavam presentes, assistiam, aprendiam, tremiam. Porque, diferente dos homens, eles conheciam a eternidade. Sabiam o peso de uma ordem vinda do trono. Reconheciam o momento em que a glória se movia, não mais como nuvem suave, mas como fogo consumidor. Os anjos que destruíram Sodoma não agiram por conta própria. Eles carregavam uma sentença selada com a autoridade do céu. Eram enviados não para negociar, mas para cumprir o que já havia sido decidido após gerações de pecado. O mesmo céu que havia testemunhado a criação daquelas cidades, agora testemunhava sua ruína. Não por prazer, mas por fidelidade à justiça. Porque quando Deus decide intervir, até os exércitos celestiais se alinham ao seu propósito. E os que estão diante do trono não duvidam da retidão de suas decisões. Eles as exaltam. As Escrituras dizem que há coisas nas quais os próprios anjos desejam atentar. Entre elas, a forma como Deus lida com o pecado, com a redenção e com o juízo. Eles veem quando a misericórdia é prolongada. Eles observam quando o mal ultrapassa todos os limites. E então, quando a mão de Deus finalmente pesa, eles não apenas executam ordens, eles adoram. Porque reconhecem que cada ato de justiça é também um ato de defesa da santidade divina. No Egito, os anjos estavam lá. A praga da morte dos primogênitos foi executada por um mensageiro de juízo, mas ao mesmo tempo, os céus também testemunharam a salvação dos lares marcados pelo sangue do Cordeiro. Um mesmo evento, dois destinos. Uma única noite em que os anjos viram, ao mesmo tempo, o poder da condenação e a beleza da redenção. Foi um espetáculo espiritual, diante do qual até os seres celestiais se curvaram em reverência. Na travessia do deserto, anjos protegiam o povo, lutavam batalhas invisíveis, guiavam, alimentavam, corrigiam, mas também registravam, porque nada escapa aos olhos do céu. As murmurações, as rebeliões, as idolatrias, tudo era visto. E quando Deus levantava a mão para corrigir, os anjos sabiam que aquilo não era castigo, mas justiça em movimento. Eles viam o todo, enquanto os homens viam apenas o agora. Há uma dimensão da justiça divina que é pedagógica, não apenas para os homens, mas para os próprios anjos. Paulo escreve aos Coríntios que os apóstolos se tornaram espetáculo para o mundo, para os homens e para os anjos. Isso significa que nossa história também está sendo observada por olhos que não pertencem a esta terra. Que as decisões de Deus em relação à humanidade não são isoladas, são testemunhadas por todo o céu. Cada juízo revela algo do caráter de Deus que até os anjos continuam aprendendo. Não porque ele muda, mas porque sua glória é infinita demais para ser compreendida de uma só vez.
Quando Jesus diz que haverá júbilo entre os anjos por um só pecador que se arrepende, ele revela o quanto eles se importam com os destinos humanos. Eles celebram a salvação, mas também respeitam a sentença, porque conhecem o horror do pecado. Viram o que aconteceu com Lúcifer, assistiram à queda, presenciaram a destruição de uma parte dos céus que se rebelou, e desde então acompanham atentamente cada ato divino que busca restaurar o que foi perdido. Ao longo da história bíblica, os anjos aparecem em momentos críticos, não para chamar atenção para si, mas para cumprir propósitos que transcendem nossa compreensão. E a cada vez que Deus decide julgar uma nação, salvar uma família, interromper uma era ou abrir um novo tempo, há registros sendo feitos no céu. Não apenas nas páginas de livros eternos, mas nas memórias vivas dos seres celestiais que servem diante do trono. Se as pedras clamam quando os homens se calam, os anjos adoram quando a justiça é feita, não porque desejam destruição, mas porque entendem que um Deus justo não pode ser cúmplice da maldade. Cada sentença cumprida é mais uma prova de que Deus é santo, que sua palavra é firme, que seu trono é baseado em justiça e retidão, e que mesmo que a terra não compreenda, o céu nunca duvida. Talvez hoje, enquanto muitos zombam da ideia de juízo, há anjos que observam em silêncio, que veem as mesmas corrupções que presenciaram em Sodoma, que reconhecem os mesmos padrões de idolatria que viram em Canaã, que registram, não por vingança, mas por obediência. Porque quando Deus decidir agir novamente, serão eles os primeiros a se mover. E quando se moverem, não haverá dúvida de que o juízo começou. Porque eles viram, eles sabem, eles lembram, quando Deus mudou a estratégia, das espadas ao sacrifício. Houve um tempo em que a terra tremia diante dos exércitos de Israel. As cidades se fechavam, os reis fugiam, os povos estremeciam só de ouvir falar do Deus que caminhava com seus escolhidos. Era uma era de conquistas armadas, de vitórias sangrentas, de juízos visíveis. Mas esse tempo teve um fim. Deus não mudou sua justiça, nem enfraqueceu sua santidade. O que mudou foi a estratégia. O Deus que antes derrubava muralhas com trombetas, agora se aproximaria em silêncio. O Messias não veio montado em um cavalo de guerra, mas gerado no ventre de uma virgem. Ele não empunhou espada, mas estendeu as mãos. Não destruiu impérios, mas lavou pés. A guerra continuava, mas agora a arma era o sacrifício. Jesus não chegou como Davi, nem como Moisés. Não veio com um exército, mas com 12 homens simples. Não levantou altares com fogo, mas corações com perdão. Seu ministério era ofensivo aos padrões antigos, pois onde se esperava força, ele oferecia rendição. Onde se buscava condenação, ele estendia graça. E ainda assim, cada gesto dele era mais cortante que a lâmina mais afiada. Porque agora a guerra não era contra nações, mas contra o pecado. Não contra impérios, mas contra a morte. E essa guerra só poderia ser vencida de uma forma: morrendo. A cruz foi o novo campo de batalha, e ali tudo mudou. O sangue que antes era derramado para conquistar territórios, agora era vertido para conquistar almas. O altar não era mais de pedra, mas de madeira. O cordeiro não era animal, mas o próprio Deus encarnado. E ao entregar sua vida, Jesus venceu com a arma mais improvável, o amor. Ele não destruiu inimigos, os perdoou. Não impôs sua glória, a esvaziou. Não pediu justiça para si, a suportou em silêncio. Porque naquele momento o reino de Deus estava invadindo o mundo com poder. Mas não mais o poder da força, e sim o da redenção. Essa mudança de estratégia não anulou o Antigo Testamento, a consumou. Tudo o que era sombra, símbolo e figura encontrou cumprimento em Cristo. As guerras antigas apontavam para essa guerra definitiva. A terra prometida era o símbolo de um reino eterno.
Os altares sacrificiais, ensaio do sacrifício final. O sangue nos umbrais no Egito, figura do sangue no madeiro. O Messias não veio destruir a lei, mas vivê-la em plenitude e mostrá-la em sua essência, um Deus que desce até o homem, para que o homem possa subir até Deus. E foi assim que as espadas foram trocadas por cruzes. Os muros externos agora davam lugar às barreiras internas. O inimigo não era mais o filisteu, era o orgulho, a inveja, a mentira. A nova terra prometida não era Canaã, mas o coração restaurado. E cada batalha passou a ser travada dentro de nós. Agora, o campo de guerra é invisível, mas real. E a única forma de vencer é morrendo com Cristo para viver com Ele, negando-se, perdoando, amando, servindo. Porque a vitória definitiva já foi conquistada. E o sangue que antes sinalizava juízo, agora anuncia reconciliação. Mas não se engane. Essa mudança de estratégia não significa que Deus ficou mais brando. Significa que ele decidiu alcançar o homem com uma força ainda maior que a justiça, a misericórdia, porque levar sobre si o castigo de todos, suportar a cruz sem pecado algum, perdoar seus próprios algozes enquanto sangra, isso é uma força que nem 1000 exércitos poderiam alcançar. A cruz é a maior manifestação do poder de Deus. É o ápice da estratégia divina. É a prova de que a verdadeira conquista não se faz por imposição, mas por entrega. E é por isso que, desde então, os seguidores de Cristo não avançam com espadas, mas com boas novas. Não impõem domínio, mas servem. Não matam, mas curam, porque foram conquistados pela única arma capaz de mudar um coração, o amor sacrificial. O reino de Deus continua avançando, mas agora, cada vez que um pecador se arrepende, uma nova terra é conquistada. Cada vez que alguém perdoa, uma muralha cai. Cada vez que alguém serve ao invés de se vingar, um altar de adoração é edificado. A espada foi trocada pela cruz. E a guerra continua, não com violência, mas com redenção. E se Deus falasse isso hoje, nós ouviríamos? Se a mesma voz que falou com Abraão ecoasse hoje em nossos ouvidos, como reagiríamos? Se os mesmos sinais que anunciaram o juízo a Sodoma surgissem sobre nossas cidades, alguém notaria? Se Deus sussurrasse hoje o que antes gritou nos desertos, se movesse o céu como moveu no Egito, se enviasse anjos como enviou em Jericó, será que alguém ouviria? Ou será que nossa geração, cercada por distrações, imersa em ruídos, atolada em vaidades, ignoraria o eterno como se fosse ruído passageiro? A verdade é que a humanidade pouco mudou. Ainda erguemos nossos próprios altares. Ainda consagramos nossos filhos a deuses modernos. Ainda vendemos nossa pureza por status. Trocamos verdade por conforto. Preferimos a aparência da piedade ao custo da santidade. Vivemos como se o juízo fosse um mito, como se a cruz fosse apenas símbolo e como se a eternidade fosse uma invenção para consolar os fracos. Mas o céu continua atento. E o Deus que antes falou com trovões, agora fala com gemidos. O silêncio dele, mais uma vez, é um chamado. E a indiferença dos homens é, mais uma vez, a senha do fim. Se Deus falasse hoje o que falou ao povo de Canaã, seria acusado de intolerante. Se falasse o que falou a Nínive, seria ignorado como moralista. Se enviasse um profeta como Jeremias, seria bloqueado nas redes sociais, silenciado por ser ofensivo demais, radical demais, ultrapassado demais. Mas Deus não muda. Suas palavras ainda cortam. Suas promessas ainda se cumprem, sua justiça ainda é reta, e seu amor ainda é tão intenso que avisa antes de agir, chora antes de corrigir, oferece redenção antes da destruição. A pergunta que grita neste tempo não é se Deus ainda fala, é se ainda sabemos ouvir. Porque ele fala pelas tragédias, pelos avisos, pela palavra, pelos sussurros na consciência, pelo espírito que ainda inquieta o coração de quem não se endureceu.
E cada um que ignora, escolhe o juízo. Cada um que ouve, encontra o caminho estreito. Jesus disse que os dias do fim seriam como os dias de Noé: comer, beber, casar, construir. Nada fora do normal. Mas o juízo veio. Veio porque a normalidade havia se tornado um escudo contra o arrependimento. Porque as pessoas se esqueceram que viver sem Deus é caminhar sobre uma ponte em chamas com os olhos fechados. E agora, olhando para o nosso tempo, tudo volta. A idolatria ganha novas roupagens. O pecado vira identidade. O certo é ridicularizado. O errado, celebrado. As nações marcham orgulhosas para o mesmo desfecho das que foram destruídas antes. E mesmo assim, Deus espera. Espera porque é paciente, espera porque é justo, espera porque ainda há janelas vermelhas para serem penduradas, ainda há corações como os de Ruth, ainda há clamores como os de Nínive, ainda há espaço para arrependimento. Mas até quando? Se Deus falasse hoje o que falou no passado, poucos acreditariam. Mas ainda assim, Ele continua falando. E talvez este vídeo seja uma dessas vozes. Um lembrete de que a história não é cíclica à toa, é pedagógica, para que ao vermos o fim de Jericó, não sejamos como ela, para que ao lermos sobre Sodoma, não zombemos da advertência, para que ao ouvirmos sobre os povos destruídos, não nos escandalizemos com Deus, mas com a nossa cegueira. A última pergunta é, pessoal. Se Deus falasse com você hoje, o que você faria? Se soubesse que a trombeta está prestes a soar, que os céus estão prontos para se abrir, que os anjos estão à espera de uma ordem, como reagiria? A fé que você tem hoje é suficiente para te manter de pé se os muros ao redor desabarem? Sua casa resistiria ao juízo? Sua vida está firmada na rocha ou construída sobre areia movediça? Deus não mudou. A estratégia sim, mas o plano não. Ele ainda salva, Ele ainda perdoa, Ele ainda transforma, mas também ainda julga, ainda pesa, ainda fecha portas, ainda limpa a terra, e talvez a razão de tudo ainda estar de pé hoje seja o fato de Ele estar esperando você ouvir. Se essa mensagem falou com você, não a ignore. Talvez você tenha chegado até aqui não por acaso, mas porque o céu ainda está esperando uma resposta sua. A mesma misericórdia que poupou Rahab ainda está disponível. O mesmo Deus que perdoou Nínive ainda está ouvindo. Mas a janela do tempo está se fechando, e o silêncio de Deus pode ser o último aviso antes da trombeta. Se hoje você deseja se reconciliar com o nosso Salvador Jesus Cristo ou dar o primeiro passo em direção à vida eterna, não espere por um momento perfeito. Ele está te esperando agora. Comente aqui embaixo com fé e sinceridade. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Cristo, escreva apenas Amém nos comentários. Isso faz com que mais pessoas recebam esta mensagem. E se você conhece alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje, compartilhe este vídeo com ela. Porque a sua entrega pode ser o sopro de vida que faltava na alma de alguém. Que a sua vida volte a ser construída sobre joelhos no chão e olhos voltados ao céu. E que, quando Deus falar, ou quando Ele se calar, o seu coração esteja pronto para obedecer. Até a próxima, se Deus permitir.